Esse ano eu fui na primeira Gamescom Latam, a edição latina do maior festival de games do mundo, que algumas pessoas podem ter conhecido quando era o Big Festival, né? O Best International Games. Eu conheci quando era o Brazilian Indie Games Festival, mas como eu nunca fui em nenhuma das edições, eu vou deixar esse assunto aí para quem viveu falar melhor. E eu confesso que depois de eu ir lá esse ano só a paisana para ver o jogo das pessoas, eu já me senti muito exausto só de ver todo o trabalho que é expor e como você passa esses dias todos. Então, ao mesmo tempo que é uma experiência que eu queria muito viver um dia, eu quero, né? Só de pensar me dá um pouco de calafrio. Lá eu vi algumas pessoas que eu só conhecia da internet, pessoas que eu nunca tinha ouvido falar antes sobre e pessoas com quem eu já trabalhei. E eu ouvi várias histórias dessas pessoas. Eu não joguei muito jogo porque o ambiente me deixa muito agitado e eu queria focar mais em conhecer as pessoas por trás e o trabalho delas, para depois eu ver os jogos com calma em casa. Já no primeiro dia eu acabei conhecendo algumas pessoas que estavam nos stands da Godot e me falaram que ia ter tipo uma festa da Godot. E como eu só estava em São Paulo para esse evento, eu tentei ao máximo de coisas que eu conseguisse. Eu senti uma energia muito de negócios lá, mas eu e meus amigos a gente acabou conhecendo uma galera de um estúdio do Chile que está desenvolvendo um jogo. E a maioria deles nunca nem usou Godot. Como eles eram as únicas outras pessoas isoladas no canto de lá, a gente pensou, eles devem ser legais. E aí a gente chegou lá para falar com eles e a gente descobriu que eles não falavam português. Então fez mais sentido eles estarem isolados ali também. Lá tinha cerveja e pizza de graça e o pessoal que a gente conheceu realmente era muito legal e eu espero poder manter contato com eles. Se esse vídeo acabar indo pro YouTube mesmo, eu vou mandar ele pro Christian, que eu conheci lá, era uma das pessoas desse time, e foi quem eu adicionei no Discord e pretendo chamar ele para fazer playtest do meu jogo. O primeiro dia dá pra dizer que foi o que eu mais aproveitei, porque eu cheguei cedo e ainda tinha pouca gente, precisando meio da semana. Mas depois eu fui ficando tão cansado que eu nem fui no segundo dia e no último dia eu só fui pra conhecer um amigo que também não apresentou, mas tá criando um jogo aí que tá prestes a lançar, que é o Home Out. E algumas pessoas que eu queria mencionar também, bem rápido sobre, é o Murilo, que tinha uma demo lá do Monster Mills, que é um joguinho co-op local muito divertido, foi muito legal jogar ele ali, enquanto o dia ainda estava mais vazio. Também teve o Bruno, o criador do Shack and Slash. Ele não estava expondo lá, mas a gente já tinha interagido pelo Discord e em algumas lives que eu fiz na Twitch. Então foi muito bacana conhecer alguém meio que assim do nada e que eu já tinha interagido na internet, mas só por isso aí. Tem o André Young, né, que já foi meu chefe. Ele já é bem conhecido na internet, mas eu queria dar um destaque para as diferentes pessoas por trás do Engine Tal e do Nine Kings, respectivamente. Eu não lembro o nome de todo mundo para falar aqui, mas eles estão fazendo um trabalho muito bom e eu torço muito para que eles tenham um bom retorno para conseguir continuar fazendo jogos no futuro. BitLife também, que eu acho que não estava por lá, mas tinha um stand do jogo dele e eu queria tirar uma foto para mostrar que eu estava por lá e eu custei a conseguir, porque sempre que eu ia lá tinha gente jogando. E depois eu descobri também que parece que lá era a versão completa do jogo já. Então eu tenho uma teoria que talvez elas já tenham jogado o jogo inteiro ali, em pé mesmo, no stand. E nunca vou saber se isso é verdade, mas eu espero que essa teoria seja. E a Leona, que é artista do Bloodlust, que saiu agora recentemente, ele não tinha saído ainda quando a gente foi lá na Gamescom. O time todo, né, da Point and Chip, mas a Leona em específico a gente se conhece há bastante tempo já na internet, a gente mora na mesma cidade e a gente só se conhecia lá na Gamescom, então foi bem legal ter essa oportunidade também. E de verdade, eu acredito que você precisa ter muita coragem e disposição para ficar lá expondo o seu trabalho criativo para várias pessoas. Eu fico muito na torcida para que aquelas pessoas que eu conheci lá, elas consigam atingir o que elas querem, o que elas estão criando. E por mais que eu tenha ficado muito tentado a mostrar mais do meu próprio jogo em algum lugar público, mesmo que eu quisesse, agora eu não posso, porque eu comecei a refazer o jogo do zero, com base nos feedbacks que eu peguei das primeiras versões. Mas isso daí é assunto para outro dia. E durante a Gamescom eu conheci um desenvolvedor que estava como voluntário no stand da Godot durante toda a Gamescom. Ele tinha lançado o primeiro jogo comercial dele já tem alguns meses. E a gente não interagiu muito, mas em todos os dias do evento a gente se esbarrava e conversando um pouco.
Se eu não me engano, inclusive foi ele que me falou, né, da festa da Godot. A gente trocou pouquíssima mensagem no Discord depois do evento, mas no dia 20 de agosto eu acabei sabendo que ele faleceu. E mesmo sem a gente ter conversado tanto, por algum motivo isso foi uma coisa que mexeu bastante comigo. E eu não vou fingir que a gente era amigo, nada do tipo, mas eu senti que eu queria de alguma forma registrar isso de forma pública, sem expor ninguém, obviamente. E morte é uma coisa muito estranha pra mim, porque eu já cresci sabendo que eu ia morrer cedo e de repente eu consegui um transplante e meu prazo de validade se expandiu de forma indefinida. Eu não vou aqui passar um sermão sobre você ter que dar valor à vida nem nada do tipo, mas esse foi o primeiro momento assim que acho que recente, pelo menos, na vida adulta, que mexeu com a minha cabeça e me motivou a pensar um pouco mais sobre as decisões que eu tomo e as coisas que eu faço com o meu tempo. E recentemente eu tive o segundo momento, não vem ao caso. E hoje eu tive a ideia de fazer um vídeo, criar alguma coisa, só por fazer, sem anunciar nada, só contar algumas coisas. Então, tchau.